Olá, como vocês estão? Como que vocês têm passado o tempo de vocês? Então, esse vídeo aqui, essa aula, né, na verdade, vai falar justamente sobre isso, sobre a questão do tempo. Essa ansiedade que gera quando a gente pensa em relação ao tempo que a gente tem, o tempo que já se foi, se vai dar tempo de fazer as coisas, enfim, tudo relacionado ao tempo. A ansiedade que gera na gente, né? E os conflitos que isso gera. E aí o relógio, em vez de ser nosso aliado, acaba virando nosso inimigo. Então vamos lá? Que aí vocês peguem já um papel, uma caneta, estejam receptivos, né? Pra gente poder aprender junto aqui nesse vídeo. Combinado? Então, a ansiedade em relação ao tempo, ela nasce como? Quando a gente... Da onde, né? Quando a gente acredita que ele tá escapando pelas nossas mãos, né? O tempo tá se esvaindo. E a gente olha para a rotina, olha para nossas demandas, a gente olha para nossas expectativas que a gente cria em relação a tudo. E é como se realmente o relógio estivesse olhando pra gente com grandes olhos, né? Nos ameaçando, né? Gerando aquela pressão. Corre, 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 senão não vai dar tempo de fazer nada e vai tudo por água abaixo. É essa a impressão que dá, não é? Só que vocês já pararam para pensar o seguinte, que o tempo é a criação de Deus, certo? Se ele é a criação de Deus, eu não vou conseguir controlar ele sozinho, porque é uma criação de Deus. Então, assim, eu tô carregando um peso que é impossível de carregar. Tô tentando carregar um peso que é impossível de carregar sozinha. E aí, como que começa a cura, gente? A cura começa quando a gente reconhece que a gente não tem que lutar mais contra o tempo. A gente tem que usar ele a nosso favor. Porque os nossos dias já estão contados, nossos dias já estão nas mãos de quem? De Deus. É Ele que detém todo o poder, certo? E aí a gente precisa descansar no Kairos, que é o tempo de Deus, né? E aceitar que não é correndo que a gente vai conseguir conquistar todas as coisas que a gente almeja. Não é correndo que a gente vai viver mais, né? Mas confiando. Confiando, e aí eu vou falar aqui ao longo da aula, a gente vai poder ter discernimento, sabedoria para otimizar melhor nosso tempo, para aproveitar melhor, enfim, da forma certa, né? Deixa eu só baixar aqui o volume. Então, tá bom. Quais as possíveis causas da sua ansiedade em relação ao tempo? Anotem aí. Pode ser esse medo de perder o controle. A gente tem aquela sensação de que não vai dar conta, a mente já começa a disparar, né, de ansiedade, gerando aquela sensação de que, nossa, não vou dar tempo, não vou dar conta e o tempo tá acabando. E agora, o que eu faço? E aí, como eu falei antes, é como se cada minuto se tornasse uma ameaça de fracasso ou de atraso. Falando nisso, eu já quero que vocês me perguntem, me respondam, quem aí fica muito incomodada com atraso? Me diz. Quando vocês se atrasam, como é que vocês ficam? Quem aí se permite fazer pausas, pequenas pausas durante o dia ou durante a semana? O que passou na mente, no coração de vocês? Sabe essa questão do atraso? Eu fiquei pensando que anos atrás eu era muito, muito mais impaciente e muito rigorosa comigo mesma em relação a isso, sabe? Tinha que ser tudo no exato momento, né? Se eu chegasse atrasada nos locais, eu ficava muito... Nossa, parecia que eu ia infartar, sério mesmo. E aí hoje, eu dou graças às vezes de chegar um pouco atrasadinha. Ai, é tão bom. Nossa, dá um alívio, porque não é que eu não me incomode, não é que não desconforto. Porém, eu não tenho mais aquela sensação de que eu vou infartar, entende? Nossa, por estar chegando um pouco atrasada. Calma, a vida está acontecendo comigo ou sem mim. As coisas vão acontecer. Vão continuar acontecendo. Então, quando eu penso nisso, eu me dá um alívio. Tenho que melhorar, claro. Mas eu percebo que muita coisa eu já melhorei. Então, esse é o ponto, a gente olhar pra trás e ver o tanto que a gente já melhorou. Não fazer uma lista interminável de fracassos, de coisas que a gente não alcançou ainda. Tá, aí a segunda causa, crença de escassez. Como assim, crença de escassez? Achei que era só para dinheiro. Não. Essa mentalidade de escassez está ligada, relacionada a muitas outras coisas na nossa vida, inclusive a nossa ansiedade, que leva a temer, né, o tempo.
ficar ansiosa, impaciente, nervosa em relação ao tempo. Então a gente pode estar aprendido que a gente nunca tem um tempo suficiente. O que vocês param, o que vocês ouvem de parentes, o que vocês costumam ouvir de vizinhos, de amigos, de colegas de trabalho? Não, a gente não tá cercado de frases sobre o tempo? Como o tempo é curto, não dá tempo para fazer nada, e como eu queria ter mais 24 horas, não é isso? Né? Então, cria-se em nós essa crença de escassez, de que não temos o suficiente, que é pouco, tá? Entender a questão da escassez? Então, assim, mesmo quando tem muito tempo, a nossa mente, ela insiste em interpretar que ainda é pouco, que ainda não é o suficiente. Olha que desgraça isso. É muito ruim, né? É horrível isso. E aí também tem a questão do número 3, o perfeccionismo e autocobrança. Isso aí pega muito nas pessoas, tá? Muitas queixas que eu recebo das pessoas, alunos e pacientes, é do que? A procrastinação. Nossa, eu preciso, me ajuda a resolver isso. Eu procrastino, eu enrolo, eu acabo ficando indecisa, ficando nervosa, enfim, a queixa é sempre em relação à procrastinação, tá? Grande parte. E por trás da procrastinação, há raízes, né? Há raízes. A gente tem que analisar, né? E o que tem por trás? Qual crença que se instalou ali? Qual que é o medo, o grande medo que está por trás dessa procrastinação que a pessoa se queixa, tá? Então, assim, a pessoa perfeccionista, ela vai ficar sempre se cobrando demais para fazer tudo perfeito, mesmo que ninguém esteja cobrando ela. É uma cobrança muito interna. É ela com ela mesma, sabe? Então, aquela crença invisível, aquela cobrança invisível de que ela precisa fazer tudo e tudo da melhor forma possível. Perfeito, né? E aí, gente, existe coisas perfeitas? As coisas que a gente faz acabam sendo perfeito? Não. Né? Esse vídeo aqui não é perfeito, o roteiro não é perfeito, e as coisas têm que acontecer de uma forma ou outra, certo? E aí ela acha que o tempo sempre parece curto, porque ela colocou uma régua enorme, a expectativa lá em cima, e ela não tá conseguindo alcançar. É inalcançável essa régua. E aí ela acaba deixando pra lá, deixando pra depois. Não, eu vou me preparar melhor. Não, amanhã eu vou ter mais tempo. Entenderam? Uma coisa vai levando a outra? Pois é. E aí também tem a questão do aspecto espiritual, né? Outra possível causa, que muitas vezes a ansiedade com o tempo vem dessa dificuldade da gente descansar no Kairos, que eu falei antes. Kairos é o tempo de Deus, e a gente fica presa somente aonde? No Cronos, que é o tempo do relógio, tá? Então a gente fica muito presa aqui e esquece de aceitar o ritmo de Deus, de dar as pausas, de entrar no ritmo do Kairos, que é o tempo de Deus. Olha a diferença, Kairos e Cronos. Então, eu quero que vocês escrevam aí, tá? Kairos, o que significa, e Cronos também. Porque daí assim vocês vão estar mais conscientes durante o dia a dia de vocês, tá? Então, escrevam aí a diferença. Tá? E tempo. O que é o tempo, gente? O que é o tempo? Agora eu quero que vocês respondam aí. O que é o tempo? O que é o tempo pra você? O que é o tempo? Tem um poema aqui do Mário Quintana que eu vou ler pra vocês, que é assim, ó. Olha só. Escutem, né? 666, tá? É o poema. Aí fala assim, ó. A vida é uns deveres que nós trouxemos pra fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. E aí é isso, minha gente, né? O relógio, ele nos ajuda. Ele pode sim ser nosso aliado para ter uma rotina, ter uma ordem, ter disciplina. Mas a gente tem que ver até que ponto isso está gerando um desconforto e uma ansiedade que não deixa a gente progredir, avançar na vida, tá? Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, eu fiz a pergunta das pausas, né? Como vocês reagem com atrasos? Se vocês se permitem fazer pausas e como vocês se sentem em relação a isso quando fazem? Se fica aquela culpinha,
as notificações, os spams mentais aparecendo, aquela sensação de culpa, né? De ter descansado, de ter parado, aí tu não descansa mesmo, e daí aquilo vira uma bola de neve. E quem aqui deixou de fazer uma faculdade, ou fazer algum curso, ou aprender algo novo, ou se dedicar a algum projeto, por medo do tempo? Por medo do tempo que acredita que não tem mais. Eu não tenho mais tempo pra isso. Sim, meu tempo já foi, meu tempo já passou. Gente, isso daí é horrível. É uma frase muito infeliz. Muito triste de falar isso. Porque se tu tá viva, minha querida, essa é a dádiva que tu tem nas tuas mãos. O passado já se foi, não pertence mais. O futuro ainda não chegou. O que a gente tem é agora, é o momento presente. Essa é a tua dádiva. Então, quem aqui deixou de fazer algo por questão do tempo, dessa crença falsa, equivocada? Porque pensa bem, pensa comigo. Os 2 anos do curso, 1 ano, 2 anos ou os 4 anos da faculdade, eles vão passar de qualquer forma. Você fazendo ou não. A questão é onde você vai estar passando esses 4 anos. Tendo feito o que você queria ou tendo esperado e falado, não, eu não tenho mais tempo. Só que o tempo passou. Vocês entendem? O tempo vai passar. É preciso que as coisas continuem. Então, já fica uma reflexão para vocês, tá? E aí, hoje de manhã, de madrugada, na verdade, eu recebi algumas mensagens. Olha só, foi interessante essa experiência. Foram 3 mensagens diferentes de amigas que eu recebi de madrugada. E eu só fui ler de manhã. Uma situação muito difícil e dolorosa, né? Chorando pela intensidade daquele desafio, uma questão muito dolorosa. E já pensando, né, em como ela vai agir daqui para frente, como será daqui para frente, se o tempo vai ajudar ou não. A outra já chorando de emoção, de alegria, me relatando tudo que ela queria e que ela atingiu, que ela conseguiu. Que ela ficou anos esperando por isso e agora tá acontecendo, tá fluindo. A outra já falando de preocupação, né? Que estava tudo planejado e algo inesperado aconteceu, então ela teve que parar, fazer uma pausa, porque estava preocupada em relação à saúde. Então, olha só a diferença. Numa mesma madrugada, 3 situações, 3 desafios diferentes. Então, perceba uma brevidade da vida e a intensidade da vida com as suas diversas provações, seus diversos desafios. Tem uma diversidade de desafios. E cada um vai ter que lidar com um ou com outro, né? Com determinados tipos. E é assim. Então, assim, como que a gente tem reagido? Como que a gente tem se relacionado com o tempo? Que é algo tão precioso. Vamos começar a mudar? Vamos começar a transformar essa relação com o tempo? Primeira coisa é mudar a nossa narrativa, tá? Em vez de começar a ficar reforçando isso, eu não tenho tempo, vocês vão começar a falar assim, ó, eu priorizo o que é importante no tempo que Deus me dá. Olha a diferença. Eu priorizo o tempo que eu tenho agora. Eu priorizo o que é importante pro tempo que Deus tem me dado agora. Tira aquele peso, né? De achar que é tudo numa caixinha só. Vamos separar, né? É a fase que eu estou vivendo agora. O que é importante agora, nessa fase, nessa etapa da minha vida. Entendem a diferença? Percebe? Outra coisa, quando vocês sentirem que tá correndo contra o relógio, começou a dar aquele nervoso, aquela angústia, e aí começa a já ficar ríspida, começa a embaralhar as coisas, começa a esquecer, começa a atropelar as coisas, para tudo, fecha os olhos e respira em 4 tempos. O que é? Tu vai inspirar 4 segundos, vai segurar 4 segundos, vai soltar 4 segundos e segurar 4 segundos, tá? Então é 4, 4, 4, 4. Inspira, segura, solta, segura. Combinado? Então, isso vai aliviar na hora a tua ansiedade. E aí também tem um exercício de fé. Toda vez que vocês se sentirem ansiosas e ansiosos, vocês vão declarar o seguinte: o tempo não me controla, meu tempo está nas mãos do Senhor. Tá lá em Salmos 31:15. Pode abrir lá, ó. Salmos 31:15. O que diz?
Os meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor. Né? Davi falando, então. Tu pode dizer isso, então. O tempo não me controla. Meu tempo está nas mãos do Senhor, tá? E lá em Lucas 12, gente, quem me conhece sabe que eu cito muito Lucas 12. Pra mim é incrível. É um lembrete sempre vívido, né? Sempre atual. Sobre a questão da ansiedade, do medo, da insegurança. Né? E aí lá, Lucas 12... O que diz Lucas 12? Deixa eu abrir aqui no celular. Olha que incrível, gente. Anotem as coisas que mais chamam a atenção, tá? Ó, e Jesus Cristo falando, ensinando isso pra nós, tá? Ele falou pros discípulos dele ali na ocasião. Portanto, vos digo, não estejais ansiosos. Ai, a ansiedade é tão atual, né? Falam tanto, olha só, Jesus Cristo já falava. Ou seja, a ansiedade sempre esteve presente na vida do ser humano. Ele falou, não estejais ansiosos pela vossa vida, com o que comereis, nem pelo corpo, com o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo, mais do que o vestuário. E daí lá no 25, e qual de vós, por estar ansioso, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Gente, vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa eu ficar ansiosa? Vai resolver a situação? Não, só vai piorar. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos quanto às demais? Olha a lição. Aprenda a fazer o básico bem feito. Faz isso aqui. Controla isso que tu tem agora nas tuas mãos. E aí depois sim as coisas maiores vão acontecendo, né? O gerenciamento de coisas maiores. Mas controla isso primeiro. Fica em paz com isso que tu tem agora. É interessante, né? Aí, no 29 diz, vós, pois, não pergunteis o que é a vez de comer ou o que é a vez de beber, e não andeis inquietos. Me chamou muita atenção. Inquietos, olha a inquietude. Como o mundo hoje está muito inquieto, né? Tanta barulheira, tanto estímulo, tanta coisa que tem que ser instantânea, tem que ser na hora, tem que ser tudo rápido. E gera essa inquietação na gente, não é? Então, assim, Jesus Cristo falou, não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. E qual que é a solução? Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que legal. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo, gente? Buscar primeiro o reino de Deus. E aí todas as coisas vão se assentar, vão se alinhar, né? Então, quando a gente busca primeiro compreender qual que é a vontade do meu Pai para mim, poxa, se eu sou filha dele, se eu sou única aos olhos dele, sou especial, se ele me conhece e ele quer o meu bem e quer me dar as coisas que eu desejo, eu devo confiar nele, certo? Então, para confiar nele Pai, qual que é o teu desejo para mim no dia de hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? É um dia de cada vez, gente. Não querer resolver tudo de uma vez só. Olha, a ansiedade vem por conta disso. E aí, quando a gente alinha, a gente coloca a vontade dele em primeiro, a gente vai perceber que nossa vontade está alinhada aos desejos dele, né? Ao que ele espera. E aí, então, vai ficar muito mais fácil, né? Da gente seguir bem naquele dia. Então, primeira coisa é buscar ele em primeiro lugar. Conversa com ele, peça discernimento para ele, tá? Prática diária agora. Estão acordados? Dá uma chacoalhada, mexe o pescoço. Ai, meu pescoço tá duro. Dá uma mexidinha, mexe a mão. Vamos lá. Prática diária. Escolha um momento no dia para fazer algo sem olhar no relógio. Esconde isso aqui. Esconde isso aí. Sem olhar no relógio. Para um pouquinho para ler. Pega um livro, vai ler um livro. Nem que seja uma página, 2 páginas. Brincar com tuas crianças, com teus sobrinhos. Orar. Olha que legal. Parar pra fazer uma oração sem ficar olhando ali, controlando quanto tempo. Ai, deixa eu ver que oração. Ai, eu vou fazer rapidinho. Relaxa. Relaxa um pouco, tá? E aí vocês vão fazer isso, tá? Essa é a prática diária. Prática diária, ou seja, todo dia vocês vão fazer isso. Combinado? Então tá bom.
Coloque aí nos comentários o que vocês vão fazer, tá? E eu vou olhar. Então, sem olhar no relógio, para ler, para orar, para brincar, qualquer outra coisa. É um treino de confiança e presença. Isso vai fazer milagres na vida de vocês. Sério mesmo, vai fazer milagres. A questão de ser intencional nas coisas, de ter presença nas coisas, sabe? Isso daí muda muita coisa. Exercício de cura emocional agora. Agora vocês vão pegar o papelzinho que eu pedi para vocês trazerem. Escreve aí, faz um desenho de um relógio. Um relógio. Feinho, bonitinho, tanto faz. Faz um relógio, tá? E aí, dentro dele, vocês vão escrever 3 frases. Podem escrever mais, claro. Pode escrever mais. Eu já fiz as minhas aqui, tá? Frases que você costuma pensar sobre o tempo, tá? Então, agora pensa aí e escreve, faz o relógio e escreve embaixo. Que frase que você costuma falar? Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? Nunca tenho tempo. Estou sempre atrasada. O tempo tá acabando. Ai, não adianta, eu não vou ter tempo. Convidam pra uma coisa. Ai, eu queria, mas eu não vou ter tempo. Não vai dar tempo. O tempo voa. Menina, como o tempo voa, né? Não tenho tempo pra nada, amiga. Não tenho tempo pra nada. Nossa, como é que tá, amiga? Tô bem, tô aqui na correria. Tô bem, tô correndo. Tudo sempre corrido, né? Tudo sempre muito corrido. Vai dizer que vocês nunca falaram isso. Vai dizer que vocês nunca ouviram alguém falar isso. Me conta. Eu tenho certeza que todo mundo já falou ou já ouviu alguém. E é uma coisa muito interessante. Isso é uma mentoria uns anos atrás que eu fiz e ela falava sobre isso, né? Pra gente prestar atenção no que a gente tá respondendo. Se alguém pergunta como é que tá, tá bem? Ah, tá bem, tô aqui na correria. Tá, mas tô aqui correndo. Tá, por que tá correndo, minha filha? Por que tá correndo? Tem alguém com uma arma apontada atrás de ti pra te estar correndo? O que tá acontecendo pra tá correndo? Não seria melhor falar assim, tô bem, tô vivendo. Tá sendo um dia bom, tô uma rotina bem produtiva aqui. Não só é melhor? Não é melhor do que falar, tô aqui na correria. Ai, menina, que correria. Que correria é essa? Tanta. Que tu acorda e tem que estar correndo. Vocês percebem como é que a nossa mente está ultimamente? O padrão dos nossos pensamentos. E pensamentos, mais uma vez, geram sentimentos e emoções. E as emoções geram comportamentos. Comportamentos vão gerar resultados ou a falta deles, né? Resultados positivos ou negativos. Então, olha que como a gente cai em várias armadilhas, né? E a gente vai replicando, replicando, replicando. Então, pondera sobre isso, reflete sobre isso, tá? Então, agora, embaixo dessas frases que vocês colocaram, vocês vão escrever uma nova declaração de fé para cada frase. Olha que legal. Então, assim, não é que a gente não consegue só cortar, anular, né? Quase sempre, né? A gente não é bem assim. O melhor caminho é tu substituir, tu trocar, fazer essa troca. Tá? Vai trocar a escassez pela confiança, esse é o ponto. E aí, o que vocês podem colocar? Eu tenho tempo suficiente para o que importa hoje. Lembra que eu falei para vocês das fases, das etapas da vida? Eu tenho tempo porque eu preciso fazer hoje. Eu tenho tempo para o que é importante hoje. Eu tenho tempo suficiente para o que eu priorizei hoje. Vocês entendem? Olha, dá para ver a diferença? Dá para sentir a diferença? Então, aí entra de novo, orar e pedir discernimento. Eu sempre falo, a gente pode orar para tudo, sobre tudo, sobre tudo. Senhor, meus pensamentos estão descontrolados, me ajuda. Senhor, a minha fé tá meio morna, me ajuda. Senhor, eu não tô conseguindo entender isso aqui, me ajuda a entender. Tu pode orar sobre tudo, sobre tudo. Senhor, eu não tenho sentido vontade de fazer comida. Peça ajuda sobre isso também, por que não? Sabe, vamos simplificar as coisas. A fé é tão poderosa e é algo extremamente simples. A fé não é uma coisa complexa que tem que ser elaborada por anos e anos. A fé é a fé. E aí entra tu estar disposta a abrir teu coração pro Senhor. Está sentindo que a fé tá muito fraquinha? Peça ajuda em relação a isso. O Espírito vai te orientar, ele vai te guiar. Eu tenho certeza disso.
E aí, vocês podem terminar com uma oração simples, tá? Por exemplo, assim, Senhor, eu entrego o controle do meu tempo a Ti. Por favor, me ensina a viver no Teu ritmo. Ai, que bonito. Me ensina a viver no Teu ritmo. Que é Kairos, né? Tempo de Deus. É o ritmo de Deus. Então a gente tem que sossegar, se aquietar. E uma dica extra que eu dou pra vocês. Se vocês estão vendo que tá muito forçado, que estão forçando muito, calma, larga um pouco de mão. Não é bem por aí, não é na forçação, sabe? Já é um sinal de que não é o momento, não é agora. Espera um pouquinho, relaxa, solta. Solta um pouquinho que vem. O que acontece? Muitas vezes aqui eu crio um monte de meta, assim, pra fazer. Mexer na garagem, mexer não sei o que, não sei o que. E aí os dias vão passando e eu não deu pra encaixar, não deu. Amanhã dá. E daí eu fico aquela coisa, né? A semana toda. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Gente, e aí? O que acontece? O que eu percebo? O tempo passou e aí, de repente, vem um dia que eu vou lá, fiz tudo. Olha só que legal. Então as coisas se encaixam no tempo que tem que ser. Tá? Eu não entendo que é uma falta de disciplina. É diferente, tá? Eu acho que vocês entenderam que é questão de não forçar. Priorizar o que é importante naquele dia, naquela semana. E tem coisas... Olha a armadilha. Tem coisa que a gente acha que é importante. Não, isso é importante. Muito importante. Isso tá na minha cabeça. Só que não. Às vezes aquilo não é o mais importante. É tu que quer enxergar aquilo como importante. Por teimosia, por orgulho, por, sei lá, por ser sistemática. Né? E aí entra a questão do teu perfil comportamental. Por isso que é importante o autoconhecimento. É importante se conhecer, fazer os testes de perfil comportamental para poder entender as armadilhas que tu cai no dia a dia na tua rotina. Ou a falta da rotina. Né? Então, é isso. E a declaração de fidelidade, tá? Eu trouxe algumas aqui para vocês e vocês podem repetir agora em voz alta. E escrever e também criar as próprias declarações de fidelidade, tá? Então, assim, não adianta só a gente ouvir aqui e achar que foi legal, gostei, tá interessante, percebi, refleti, tá? Mas escreva. Decida fazer uma coisinha, não precisa fazer tudo que eu falei. Pega uma coisinha e faz, e aplica, e depois faz outra, e depois faz outra, entendeu? Então, as declarações é: meu tempo não me controla. Repita. Meu tempo não me controla. Repita. E aí a próxima é: eu não vivo correndo, eu vivo confiando. Eu não vivo correndo, eu vivo confiando. E aí quando tu confia, tu consegue ser produtiva, tu consegue entregar resultado para aquilo que o Senhor quer naquele dia. Não na tua visão limitada das coisas. Porque quem tem a visão perfeita, poderosa e ilimitada é Deus. Não é? Concordam? E aí outra frase é: o relógio não define o meu valor. Ou o tempo não define meu valor, né? Enfim, vê o que vai tocar mais teu coração. E aí também a última é: eu sou filha amada e meus dias estão nas mãos de Deus. Então, quando a gente entende isso, pessoal, fica muito mais fácil, fica muito melhor, não fica? Dá um alívio, não dá? Meus dias estão nas mãos de Deus, querendo ou não, acreditando ou não. É Deus que detém todo o poder. Quem sou eu para querer mudar, interceptar, mudar, transformar, sendo que se aquilo não tá nos planos de Deus? Se não tiver nos planos dele, não adianta. Eu vou forçar, vou me estressar, vou me desmotivar, vou me perder. Então, assim, a vida vai acontecer de uma forma ou outra, ela está acontecendo. O tempo tá aí, e o tempo ele tá no ritmo dele. A gente que tá querendo atropelar e apressar. Então, eu resolvi fazer essa aula, né, esse vídeo, por conta de que... Porque isso já me incomodou muito. Ainda gera desconforto. Eu sei como é que é, eu sei como é que vocês se sentem. Ainda mais mulher parece que tem uma coisa mais, né? Homem também, né? Porque tem que prover, tem que proteger, tem que correr atrás, tem que estar sempre à frente, atualizado e tal. Mas a mulher também entra essa questão, né, de conciliar. Por exemplo, aqui é estudo, é o meu trabalho, os atendimentos, a produção de conteúdo, são os filhos pequenos, é o lar, é a igreja. Então, assim, é uma dança, né? E a gente tem que ir entrando no ritmo. E nem tudo vai sair como a gente quer, nem tudo
vai sair tão como a gente idealizou. Mas pode ter certeza que se tu tá cumprindo com as tuas metas mais importantes, teus compromissos pessoais, se tu está colocando a tua atenção no que é prioridade nessa fase da tua vida, pode ficar tranquila que tu fez o que precisava ser feito. Tu colocou atenção, tu deu o teu melhor naquilo que precisava. O que ficou, deixa. O que ficou vai dar pra fazer, vai dar pra consertar, enfim. E o que não voltar é porque realmente não precisava ter sido feito, entende? O que for importante realmente não deu, ele vai voltar na tua agenda e tu vai poder refazer, vai poder atender, vai poder, enfim. Mas aí vocês percebem que se aquilo não voltou, não veio é porque, ó, viu? Tava na minha lista e não era importante, tava na lista e não era necessário, não era fundamental. Então, assim, isso é um treino pra gente poder ponderar e perceber como é que tá a minha lista, como é que tá a minha mochila. Minha mochila tá muito pesada, muito carregada, o que eu posso tirar? Eu posso tirar uma coisinha daqui, outra dali, que eu considero que é importante, na verdade não é, né? Tem muita mulher que reclama, né? E aí, quando eu vou fazer o atendimento, vou ver o contexto, vou conversar, eu percebo que aquilo que ela tá incomodada, que diz tanto que tem que fazer e não consegue fazer, é uma coisa que ela já não vem conseguindo fazer há muito tempo. Ou seja, se já tem um tempo que ela não tá conseguindo fazer, aquilo não é importante. Se fosse importante, ela já estaria fazendo. Se fosse fundamental, o que eu quero dizer. Às vezes é importante, mas não é fundamental naquela fase da vida dela. Conseguiram captar um pouquinho? Então analisa. Analisa, vocês têm inteligência para isso. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar vocês nos seus projetos, no que for mais importante, tá? Senão ele não daria essas 24 horas que nós temos. Ele teria dado mais ou teria dado menos. Ele deu o tempo exato. Tudo está alinhado. Se vocês forem estudar, né, astronomia e tudo mais, toda essa questão planetária, dos movimentos da Terra, tudo, vocês vão ver que é tudo exato. Milimetricamente, tudo exato. A posição, o tempo, para tudo ser como é agora. Então confiem que vai dar tudo certo. Um beijo. Escreva aí nos comentários o que foi que ficou válido aí pra vocês.